Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal e hoje vamos juntos aprender como criar um cabelo liso de forma realista. Aqui temos o esboço desse cabelo com linhas levemente curvas que corresponde ao formato da cabeça e essas linhas ajudará a guiar os traços do desenho e garantirão que o cabelo pareça natural. Com o boleador, que nada mais é do que uma ferramenta com uma ponta de metal abolada, que pode ser também substituída por uma caneta Bic sem tinta, nós vamos começar a passar esse boleador em todas as mechas do cabelo, seguindo as linhas de orientação. Então você pode ir passando e você vai observar que o boleador ele começa a afundar o papel, criando os fios brancos. Com o lápis H, eu vou fazendo a nossa primeira camada de fios, vou passando esse lápis em todos os cabelos, deixando os cabelos nessa fase totalmente cinza. Sabe essas partes que tá desenhada já com risco? São as divisões das mechas, então vocês fiquem atentos para vocês não perder essas mechas que já está marcada, né? Que são mechas que vão dar o volume no desenho. Então você pode passar no lápis levemente, sem precisar de apertar muito ele, né? Até mesmo porque a gente vai vir em seguida com outras graduações de lápis e quando você aperta muito o lápis, você vai ter uma certa dificuldade para mesclar a outra tonalidade. Lembrando que é um cabelo escuro e é necessário que essa primeira camada, né, seja levemente aplicada. E assim vamos dando todo o formato nesse cabelo e deixando ele totalmente cinza, tá? Então vocês observam que o movimento é simples, são vários riscos, você vai fazendo esses riscos, né, um próximo do outro, observando o movimento do cabelo. Essas partes que são mais curvas também, você vai utilizando a mão levemente, tá? Fazendo a curva conforme está na orientação da linha. É necessário fazer essas curvas para dar mais realidade ao cabelo, né? Dar aquela sensação de movimento, sensação de que a pessoa está andando e que o cabelo não está praticamente totalmente reto. Embora seja um cabelo liso, ele tem leve ondas. Então eu sigo preenchendo, né, pegando na parte de cima e fazendo as curvas. Vou fazendo isso daí, gente, em todas as mechas do cabelo, tá? Quando eu vejo que tem uma divisão de mecha, né, é onde eu vou passar o lápis um pouquinho mais, né, fazer um aglomerado mais de linhas para dar aquela divisão e eu não perder essa mecha, ela não sumir na folha. Então, gente, esse cabelo que eu estou fazendo, eu estou utilizando o papel Honeymoon Nostalgia, tá? Então, o papel Honeymoon, ele é um papel meio poroso e o lápis H, ele é aceito pelo papel com mais facilidade, né? Então, ele escurece bem. Já se fosse um papel mais liso, aí eu teria uma certa dificuldade para escurecer com lápis H. Aí eu já ia mudar para uma outra graduação, né? Como por exemplo o HB, ou o lápis B, ou o lápis 2B. Até mesmo porque dependendo da sua região, se for uma região que estiver fria, estiver com o tempo úmido, a dificuldade vai ser maior ainda para a fixação desse lápis no papel. Então vocês vão notar que, embora o papel não esteja úmido, mas a tonalidade ela não vai ser correspondida à tonalidade que você espera. Então, uma vez preenchido já todas as partes aqui de cima, vamos se atentar nessa parte de baixo, que é uma parte que tem várias curvas e é importante que você faça elas para que o cabelo fique com total movimento nessa primeira fase aqui que nós estamos fazendo. Bom pessoal, então agora eu vou utilizar o lápis HB. Eu começo a pegar todas as mechas que foram feitas nesse desenho e aí eu vou realçando elas para que elas comecem a ter um volume, né? Então eu não vou passar o lápis HB em todo o cabelo, somente nas divisões, que aí eu vou pegando e vou fazendo vários riscos, passando várias vezes o risco no mesmo lugar para começar a dar uma tonalidade. Não há necessidade ainda de apertar o lápis, né? De pôr força no lápis para marcar a folha. Até mesmo porque a gente vai utilizar outras tonalidades depois. Então, quando você aperta muito um lápis claro, a outra tonalidade ela não vai pegar muito bem. Então, a gente segue passando
o lápis HB, né? Observando todas as curvas do desenho, e você vai passando somente em algumas partes. Aí vocês começam a observar o volume que o cabelo começa a criar. E o importante disso tudo é um cabelo com volume, com tonalidade, com sombra, profundidade. Isso daí vai te deixar o seu desenho top. Bom pessoal, então agora eu vou pegar a lapiseira 03, tá? Ela tá com grafite 2B. Caso você não tenha, você pode utilizar o lápis 2B, tá? Eu vou utilizar a lapiseira com grafite 2B por ela ter uma ponta mais fina e ser mais precisa agora nos fios que eu estou começando a pôr aqui no cabelo dela. Então eu continuo da mesma forma, tá? Onde tem as marcações das mechas que eu venho passando já os lápis, eu vou só aumentando essas tonalidades, né, de cada mecha, e não vou preenchendo o cabelo ainda por completo. Conforme eu vou vendo o resultado, aí sim eu vou aumentando um pouco mais o preenchimento do cabelo, porque eu estou focado mesmo em criar um volume. Então você vai passando da mesma forma que você fez nas outras partes, vai passando ela em toda a região do cabelo, onde que foi feito as divisões das mechas. Lembrando pessoal que como esse cabelo é um desenho bem demorado, tá? Então eu estou simplificando, né? Que é mais para vocês compreender como é feita a técnica e aplicar aí no desenho de vocês. Porque se eu deixar rodar aqui o vídeo completo, vai para mais de 2 horas, tá? Então é um trabalho que exige bastante paciência de vocês, tá? Não há necessidade de sair correndo, tem que desfrutar o cabelo e ver o que ele tá te mostrando. Agora eu pego o pincel e vou passando em todas essas partes que eu fui passando a lapiseira. Dá para começar agora a quebrar um pouco, né? Ficar um pouco mais homogêneo para dar mais um volume aí. E eu volto seguindo com outras graduações em cima dessas mesmas partes que eu passei, que eu estou passando o pincel. Então vocês vão observando que você já começa a enxergar um cabelo, ver o formato, ver o volume, né? Algumas partes já consegue ver o brilho. E aí quando você vai espalhando o grafite com o pincel, esse cabelo, essa tonalidade, ela vai começar a aumentar aos poucos. Vai começar a escurecer aos poucos, né, esse cabelo. Então pessoal, agora com a lapiseira 05 e o grafite 4B, eu vou realçar mais uma vez, tá? Essas mechas, realçando, né? Dando volume e profundidade, né? Fazendo com que os fios fiquem mais escuros. Isso aí eu vou fazer em toda a parte do cabelo, certo? Você vai passando em toda a parte do cabelo, da mesma forma que foi explicado no início. Vai fazendo fio a fio, controlando o volume, seguindo as riscas e vai preenchendo. Nessa parte de cima também eu vou escurecendo mais, tá? E conforme vamos criando os fios, sempre seguimos as linhas guias, tá? Vamos criando fio levemente, começa com a ponta fina, termina com a ponta fina. É muito importante prestar atenção no penteado do cabelo, nas curvas, para dar uma sensação de movimento. E aí seguimos passando a lapiseira em cada fio que eu vou observando aqui, ó. Eu vou criando os fios. Nessas mechas que ficam mais abaixo, eu vou escurecendo mais para dar mais profundidade, né? E algumas mechas mais claras sobressair sobre as outras. Vou passando a lapiseira levemente. Marcando mais ainda as partes que são divisão que tem a divisão das mechas.
E aí eu vou criando todo o volume no desenho. Em seguida eu venho com o pincel e vou realçando mais uma vez para espalhar, né, esse grafite. Eu gosto de escurecer os cabelos aos poucos para ir controlando, né, a tonalidade do cabelo. E também te aconselho a fazer isso, que é uma forma também de você exercitar a tua mão, exercitar o seu traço e compreender, né, de fato o passo a passo do cabelo. Quando você tiver um pouco mais de experiência, né, aí tu já pode pegar e ir diretamente com uma graduação mais escura, começando com ela. Mas eu gosto mesmo é de fazer o cabelo subindo tom a tom, aos poucos. Eu vou preenchendo o cabelo todo, vou passando o pincel, né, para realçar mais. Vou passando o pincel em toda a região do cabelo. Então note que o cabelo já está ficando mais escuro. Essa parte aí é uma parte que ela não tem muito cabelo. O cabelo não é muito evidente, tá? Fica um pouco meio sombreado. Então, nas partes que eu vejo que tem mais evidências de fio, eu faço fio. Nas partes que eu vejo que não tem tanta evidência de fio, eu simplesmente escureço. Eu venho com o esfuminho, né? Vou passando só nessa região porque não tem muita evidência de fios. E vou seguindo todo o processo do desenho, passando a lapiseira em formas de curvas, fazendo fio a fio. Realmente dando vida no cabelo, né? Então nota que o cabelo agora já está todo escuro e com um lápis HB eu vou fazendo fios, tá? Então ele tá com a ponta bem fina e eu vou criando fios aleatórios para dar aquela sensação, né, de cabelo solto com os fios emaranhados, uns fios sobressaindo sobre outras partes do cabelo. E assim ficou o nosso cabelo, gente. Dou mais uma realçada aqui com o pincel, tá? Vou realçando algumas partes que eu vejo que eu quero deixar um pouquinho mais escuro. E é isso aí, gente. Eu vou fazendo a minha assinatura aqui. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um vídeo feito através de narração. No momento que eu ia gravar esse vídeo eu não tinha condição de estar narrando, né? Estava tendo muito barulho de estar falando. Então eu gravei o vídeo à noite e fiz a narração durante o dia. Então agora a gente vai só dando uma limpada na folha, né? E passamos o pincel nos últimos detalhes e está aí o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado e a gente se fala numa próxima videoaula, tá? Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos.